O que aconteceu no dia 28 de março de 2005 foi um choque. Para muita gente foi como levar um tapa na cara. O governo italiano publicou, de surpresa, o Decreto 36, que muda para pior as regras do reconhecimento da cidadania italiana por descendência, a cidadania iuris sanguinis. E isso aconteceu praticamente sem aviso prévio, sem debate, sem tempo para respirar. As pessoas que estavam aguardando na fila do consulado, outras na Itália com toda a documentação pronta, famílias inteiras que prepararam durante meses, anos, todo mundo foi pego de surpresa. E o que esse decreto está fazendo? Ele limita o direito da cidadania só para filhos e netos de italianos nascidos na Itália. Ou seja, corta completamente a possibilidade de transmissão para bisnetos e assim por diante. E o pior, com efeito retroativo. Isso significa que, mesmo quem estava com tudo já pronto, foi atingido. E aí vem a pergunta: isso é legal? Isso é justo? Bom, vamos por parte. O que é esse decreto-lei? Na Itália, esse tipo de instrumento jurídico de urgência tem efeito imediato, mas só vale por 60 dias, a menos que seja aprovado pelo parlamento dentro desse prazo. Em teoria, o governo só pode usar esse instrumento em casos de urgência e de necessidade. Agora me diz, você acha mesmo que isso era urgente? Depois de tantos anos com esse sistema funcionando, por que decidiram que justamente agora isso virou urgente? Porque não era urgente há 6 meses atrás? O que mudou há 2 anos atrás? Já começa por aí. E mais, por que foi aprovado sem aviso prévio, sem consulta, sem o mínimo de respeito com as pessoas que estão no caminho? Tá na cara que essa resposta parece mais política do que jurídica. E o que esse decreto muda além do limite de geração? Ele reforça uma tentativa de controle, mas às custas do direito de milhares de descendentes de italianos no mundo inteiro. Pessoas que, vamos dizer, não estão pedindo um favor, estão pedindo o reconhecimento de um direito que já existe desde o nascimento. Gente, a cidadania iuris sanguinis não é concedida por benevolência do Estado. Ela é transmitida automaticamente pelo sangue, pela linha familiar. O processo ele só serve para reconhecer algo que já é verdadeiro. E o que esse decreto está fazendo? Esse decreto fere princípio fundamental da Constituição italiana. Ele vai contra a segurança jurídica, porque mudou as regras do jogo no meio do caminho. E a segurança jurídica é justamente isso. A confiança legítima de que o que vale hoje não pode ser derrubado amanhã sem aviso, sem debate, sem chance de adaptação. Que foi exatamente isso que aconteceu. De um dia para o outro, as pessoas que estavam com o processo pronto, passagem emitida, plano em andamento, foram colocadas numa situação de incerteza total. Tudo travou. E por quê? Porque o governo decidiu mudar as regras com efeito imediato e retroativo, sem dar tempo para ninguém se preparar. E isso não é só uma falha técnica, isso é uma violação de um direito básico. É como puxar o tapete. E quando o Estado quebra essa confiança, ele desestabiliza toda a relação entre o cidadão e o direito. Isso é grave, isso é injusto. Isso não pode ser aceito assim com normalidade. O decreto está ferindo o princípio constitucional da isonomia, porque trata de forma diferente descendentes com o mesmo direito. O princípio da isonomia diz que as pessoas que estão na mesma situação devem ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades e o mesmo tratamento do Estado. E o decreto criou uma divisão injusta entre os descendentes de italianos. De um lado tem os filhos e netos que continuam tendo direito à cidadania, e do outro os bisnetos e as gerações seguintes que de uma hora para outra passaram a ser menos italianos. Como se o sangue deixasse de valer com o passar do tempo. Como se a distância da Itália anulasse a história da família. Não existe um grau de italianidade menor ou maior só porque alguém está mais distante na árvore genealógica. Se em nenhuma geração teve a perda ou a renúncia da cidadania, então o vínculo se mantém intacto. O direito é o mesmo. E tratar de forma diferente as pessoas que têm exatamente o mesmo fundamento de direito é discriminação,
é inconstitucional. Fora que essa exclusão por geração vai criar uma situação dentro da mesma família onde alguns membros vão ser cidadãos e outros não. A isonomia, nesse caso, serve para garantir a justiça e o equilíbrio. Quando ela é quebrada, o direito se torna um privilégio. O decreto também está ignorando completamente o princípio da legalidade, porque cria restrição que simplesmente não existia na Constituição. E o que o princípio da legalidade diz? Ele diz que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não esteja previsto em lei. Ou seja, o Estado só pode impor obrigações, restrições ou consequências se isso estiver claramente previsto na legislação e dentro dos limites da Constituição. Agora me diz, onde é que está escrito na Constituição italiana que a cidadania por sangue só pode ser transmitida até os netos? Não está. Simplesmente não existe esse limite. A Constituição italiana garante o direito à cidadania e a Lei 91 de 92, que é a lei ordinária que trata do tema, também não impõe nenhuma limitação geracional. O que o decreto fez foi inventar uma regra nova, extremamente restritiva, sem base constitucional, sem passar pelo devido processo legislativo. E mais, não é papel de um decreto criar esse tipo de mudança estrutural. Foi usado um instrumento jurídico que só pode ser usado em caso de urgência real, tipo uma crise sanitária, uma catástrofe natural, uma guerra. Mas aqui, qual foi a urgência? O que de tão grave aconteceu agora que não existia há um ano atrás, há 5, há 10 anos atrás? Nada. A única coisa que mudou foi o interesse político. E não só isso, esse decreto é ofensivo, não só no conteúdo, mas também na forma como foi apresentado. O ministro Antonio Tajani, para justificar a medida, chegou a dizer que muitos sul-americanos só querem o passaporte italiano para fazer compra em Miami. Sinceramente, isso doeu. Eu me senti ofendida. Ele ofendeu a todos nós. Reduzir a nossa busca por reconhecimento a uma questão de consumo é desprezar completamente tudo que essa cidadania representa pra gente. A maioria esmagadora das pessoas que estão nesse caminho estão aqui por amor, por pertencimento, por história. Não é sobre turismo, é sobre identidade. Nós somos descendentes de italianos que cruzaram o oceano deixando tudo para trás. Enfrentaram miséria, preconceito, distância. E eles fizeram isso por necessidade, mas nunca deixaram de ser italianos. E nós, do outro lado do mundo, a gente manteve a cultura viva. A gente fala do nosso sobrenome com orgulho. A gente cozinha a receita da nona, canta a música de uma outra época. Francamente, a gente não merecia isso. Não depois de tudo que a gente manteve vivo. Não depois de tudo que a gente construiu com base nesse vínculo. E agora, o que vai acontecer? Primeiro, esse decreto ainda precisa ser convertido em lei. Ele está valendo sim, mas só por 60 dias, a não ser que o parlamento aprove definitivamente. E esse é um momento em que muita coisa ainda pode acontecer. Pressão política, manifestação pública, debate jurídico, etc, etc. Segundo, a Corte Constitucional italiana ainda vai se pronunciar sobre um ponto importante. Se a transmissão da cidadania por sangue pode ou não pode ter limite de geração. E essa decisão deve sair por volta de junho desse ano, se não for adiada. E tem grande chance de ser favorável aos descendentes, porque a jurisprudência italiana sempre caminhou nesse sentido. E se a corte confirmar isso, a base legal do decreto vai ficar bem abalada. E terceiro, sim, a via judicial continua aberta. Hoje é o único caminho possível para quem quer lutar por esse reconhecimento. E é um caminho que vale a pena ser seguido. Gente, o juiz não é obrigado a se ater a esse decreto. Ele pode e deve julgar com base na Constituição, na jurisprudência, na razoabilidade. E é isso que muitos juízes já vêm fazendo há anos, reconhecendo o direito de quem tem, não por simpatia, mas por justiça. Ah, Daiane, mas o processo judicial agora vai demorar. Ótimo, porque nesse meio tempo o cenário pode mudar e provavelmente vai mudar. Pode vir decisão favorável da corte, pode ter mudança no parlamento,
pode ter mobilização que enfraquece o decreto. Ah, mas agora o processo vai ser arriscado. Gente, o risco sempre existiu. Todo processo judicial tem risco. O que existia era uma jurisprudência de anos e anos a nosso favor, mas o risco sempre existiu. A gente pode encontrar indeferimento em primeira instância. Se isso acontecer, a gente ainda pode recorrer à instância superior. Para quem acompanha a evolução do processo judicial em matéria de cidadania italiana, vai lembrar da dificuldade que foi reconhecer a via materna. A via materna foi uma grande vitória de 2009 que mudou o rumo da cidadania. E quem lembra da grande naturalização? Uma outra aberração jurídica. Foram tantas e tantas sentenças que reafirmaram esse direito. É por isso que a gente precisa continuar lutando. A cidadania italiana, por sangue, não vai acabar com um decreto. A nossa história não vai ser rasurada por uma conveniência política. E a nossa dignidade não vai ser negociada em gabinete. Pessoal, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje. Primeira coisa, calma. Deixa um pouco a poeira baixar por alguns dias e depois a gente vai ter a mente mais livre para pensar em como reverter tudo isso daí. E fiquem atentos sim às notícias que saem, mas usando um senso crítico e não saindo compartilhando qualquer notícia por aí sem antes buscar fonte. Porque essa coisa de compartilhar tudo que aparece na frente, às vezes só atrapalha. Precisa filtrar um pouco as coisas e, acima de tudo, usar a cabeça. Um beijo grande em cada um de vocês.